Parou as enormes deficiências dos técnicos que comandam os dois times mais bem colocados no Campeonato Brasileiro. Primeiro o Atlético perdendo de virada para o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, líder do campeonato, e mais uma vez o Atlético com tantos bons jogadores mostrando um repertório muito fraco, sabe? É sempre a tentativa de reagir na pressão, colocando vários atacantes, despejando bola na área, mas não vai muito longe não. Acaba esbarrando no Atlético Goianiense, toma uma virada e perde num jogo que depois ainda tem reclamação de arbitragem. Eu acho até constrangedor reclamar de arbitragem depois disso. E o Flamengo jogando contra o Cuiabá, sabendo do resultado do Atlético Mineiro, simplesmente não consegue vencer o Cuiabá, né? Mais uma vez mostrando a sua fragilidade quando está diante do adversário que se fecha, porque o técnico Renato Gaúcho não encontra repertório, não tem repertório, não encontra soluções, embora tenha bons jogadores também sob seu comando. Falaremos sobre isso e muito mais nesse vídeo que tem o apoio e patrocínio de OneFootball, um aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. OneFootball que tem o acompanhamento em tempo real dos jogos das principais competições do mundo, entre elas o Campeonato Brasileiro. Já já, aqui do meu lado, você verá estatísticas dos jogos de Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro perdendo para o Atlético Goianiense por 2-1 e o Flamengo empatando sem gols com o Cuiabá. O Atlético Mineiro jogou fora, o Flamengo jogou em casa. Na próxima rodada, o Atlético vai jogar contra o Cuiabá, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, mas antes os dois entram em campo na quarta-feira pela Copa do Brasil, na semifinal, o Atlético recebendo o Fortaleza, o Flamengo visitando o Atlético Paranaense. Tá? E o OneFootball, claro, vai trazer também o tempo real dessas partidas, vai trazer as estatísticas do jogo, dos dois jogos, e traz sempre do final de semana, né, quando a bola rola na Bundesliga, o campeonato alemão, com narração do Dudu Monsanto, com comentários do Gerd Wenzel em português, com imagem, tudo de graça. Então você pode aproveitar todo esse conteúdo fazendo o download do aplicativo. Assim que terminar esse vídeo, o link, repito, está aqui embaixo na descrição. Bem, falemos primeiro do Atlético, né? O Atlético tropeçou em jogos recentes, empatou com o Bragantino na pressão, empatou com o Fluminense, né? O Atlético empatou com a Chapecoense e agora perdeu para o Atlético Goianiense. Tem deixado pontos pelo caminho, mas o Flamengo também deixa, então por isso que essa distância não muda muito. Agora diminuiu um ponto, poderia diminuir 3 se o Flamengo vencesse o Cuiabá, mas não trabalhou para isso. Os dois reclamam de arbitragem, né? O Atlético reclama um pênalti no começo do jogo. A minha opinião, eu acho que o lance é interpretativo e me pareceu correta a decisão do árbitro Rafael Claus, chamado pelo VAR. Por quê? O braço do jogador do Atlético Goianiense, ele dá um salto, ele está descendo, o braço me parece que ele está próximo aqui do corpo, ela bate no braço. Ele não está aberto, como por exemplo do Vitor Cuesta, zagueiro do Internacional, no lance que definiu a vitória do Palmeiras um pouco mais cedo no Allianz Parque, né? O Vitor Cuesta abre o braço e intercepta a bola. Ou o Moisés da Chapecoense no pênalti que deu a vitória ao Fortaleza no sábado, jogando contra a Chapecoense no interior de Santa Catarina. Também abriu demais o braço. No meu entendimento, nessa jogada, o braço não estava tão aberto. Poderia ter sido marcado? Tudo pode ser marcado na arbitragem brasileira com esse VAR maluco. Como outro dia deram um pênalti contra o Santos para o São Paulo, no lance que a bola bateu aqui no ombro, o rapaz não fez nenhum movimento, o zagueiro do Santos, e foi dado um pênalti que definiu o placar em 1-1, o Santos venceu por 1-0, sofreu ali o gol de empate na penalidade batida pelo Caleri. Ou seja, tudo pode acontecer na péssima arbitragem brasileira, ela é ruim de fato, mas eu acho meio constrangedor o Atlético reclamar com essa veemência toda de arbitragem quando não consegue sequer empatar com o Atlético Goianiense. Ah, mas se tivesse o pênalti, fizesse o gol, a história era outra. Gente, todo jogo é reclamação de pênalti. Ah, que tem que ter não sei quantos para marcar contra o Santos, né? Eu acho que houve um pênalti claro, falei isso aqui, né? No Zarate não marcado, houve um outro lance que reclamaram o pênalti que não foi no Dylan, aí deram um pênalti no segundo tempo que para mim não foi, depois um outro que foi. Então acho que no final a arbitragem marcou os 2 pênaltis. Por linhas erradas acabaram marcando 2 pênaltis, que foi o que aconteceu de fato. Mas a narrativa do dirigente do Atlético, depois se manifestou depois do jogo, é sempre essa. Não, foi pênalti, como se fosse verdade absoluta. São lances discutíveis, né? E o Atlético jogou muito mal, porque o Atlético é um time que não é bem treinado. O Atlético não desenvolve o futebol que poderia com ótimos jogadores que possui. Isso é muito claro. Ah, mas lidera o campeonato sim, porque vivemos novamente a mediocridade em termos táticos e técnicos no futebol brasileiro. Mesmo os bons times não têm bons comandantes capazes de extrair dos jogadores algo mais e produzir um jogo coletivo melhor. E aí você vê isso no time do Atlético. E claro que você vê também no time do Flamengo. E isso ficou muito claro nessa rodada, muito evidente. No caso específico da equipe do Renato Gaúcho, ainda teve um requinte no segundo tempo, que o Flamengo colocou
nos minutos finais, o Gustavo Henrique, o Renato Gaúcho colocou de centroavante. A mesma manobra que fez, manobra lamentável, que de uma total falta de ideias, né? Que é algo totalmente aleatório. Foi exatamente o que fez o Cuca no jogo que eliminou o Galo da Copa Libertadores. Final do jogo contra o Palmeiras, desesperado por um gol que daria ali a possibilidade do time avançar na competição. O jogo estava 1-1, né? O Atlético sendo eliminado pelo gol fora de casa, marcado pelo Dudu. E depois o Hever de centroavante. E hoje o Renato colocou o Gustavo Henrique. Gente, com tantos jogadores, você só tem essa arma. O jogo aleatório, esse jogador é alto, vou jogar na área. Mas o cara é alto, mas é zagueiro. Ele não sabe se posicionar como centroavante. Numa bola parada, eventualmente, o zagueiro consegue fazer um gol de cabeça. Mas não é toda hora que isso acontece. Se você for fazer um levantamento estatístico, não vai encontrar gol de zagueiro tudo que é cruzamento. Acontece uma vez ou outra. E aí você apela para isso, é tudo muito aleatório. Gente, pensem nisso. Esses times podem produzir mais. O Atlético pode jogar mais bola, o Flamengo pode jogar mais bola. Mas é muita pobreza de ideias. E são técnicos bem remunerados, com grandes elencos, com ótimas condições. E nessa semana tivemos a discussão do Jorge Jesus, porque ele falou que inovou, que trouxe isso, aquilo para lá, que ensinou os jogadores brasileiros a jogar sem bola. Não é mentira. O nível é muito diferente, é muito melhor. E mesmo o Sampaoli, que foi mal no Atlético no ano passado, na temporada 2020, foi muito bem no Santos 2019, mostrou um Santos com jogadores até pouco valorizados, produzindo muito mais do que se imaginava. Nós não podemos perder essa referência e aceitar passivamente, em silêncio, times com bons atletas, os clubes montam bons elencos, Atlético, Flamengo, Palmeiras, e o futebol tão pobre. No caso específico rubro-negro, o que vimos? Um time do Flamengo que teve um lance no primeiro tempo de um gol anulado, mal anulado. Vou deixar claro aqui, vou desenhar para quem não quiser entender. Você concorda com a regra, senhor Mauro César? Não, eu não concordo. Eu acho que esse tipo de lance deveria ser marcado impedimento. Eu concordo com a anulação do gol do ponto de vista lógico. Mateuzinho tira proveito da situação de impedimento para vir por trás do Imperiur, roubar a bola e possibilitar na sequência o gol de Michael. Então eu acho que deveria ser marcado impedimento, no meu entendimento do que é o futebol. Mas a regra do jogo, ela não diz isso. Ela diz que o Mateuzinho tinha, sim, condições de participar do lance. Ou seja, porque é uma outra jogada, o Imperiur consegue ter a bola. Foi dito até pela central do apito na transmissão do jogo. Até a central do apito discordou da arbitragem, que anulou o gol. A bandeirinha marcou ali o impedimento e, vendo o VAR, o árbitro confirmou a anulação do gol, que seria o gol que abriria o placar para o Flamengo. E é a mesma situação do gol do Mbappé, que foi validado. A regra diz que o gol é legal. Eu não concordo com a regra, mas é a regra. Então eu não concordei com o gol do Mbappé, mas entendi depois, quando eu fui entender, depois das explicações dos especialistas, né, e conversei com o melhor deles para entender, ele me explicou que isso foi modificado, inclusive, depois da Copa das Confederações 2009, um jogo Itália e Estados Unidos. Houve um gol anulado dos italianos, e aí mudaram a regra, porque entenderam que o jogador participou da jogada, tocou na bola, e por isso o gol do Mbappé deu à Liga das Nações à França. Foi um gol legal. É uma regra errada, na minha opinião, mas o gol é legal. Então o gol do Michael também foi legal. Então a arbitragem errou, o Flamengo foi prejudicado? Sim. Na letra fria da lei, sim. Mas alegar que não venceu o jogo por conta disso, com o gol do lado do começo do jogo, com tanto tempo para fazer um gol no Cuiabá, e o Flamengo não criou nada, eu acho muito pouco. Eu acho muito pobre. Eu acho uma desculpa que não cola. O Flamengo tinha obrigação de produzir mais. O goleiro Walter não fez defesas difíceis. Ora bolas. Então é isso que o Renato Gaúcho tem para apresentar? Teve um pênalti do Vitinho no final? Se o VAR fosse trabalhar como caça-pênalti, sim, poderia marcar, mas dessa vez não marcou. Também não vai servir de desculpa. Poderia sim ter sido dado um pênalti? Poderia. O Vitinho levou um safadão no rosto, ficou caído no gramado, foi dentro da área. O VAR não chamou. Podemos questionar a falta de critério do VAR? O Atlético pode questionar pelo pênalti não marcado, o Flamengo pode questionar também. Mas é pouco reduzir a isso. Isso é muito conveniente para quem deveria apresentar mais, entendam. Então você acaba ficando naquele território aí. Não, mas, olha, houve arbitragem, sim, mas e o futebol? E o futebol? Dá para apresentar mais bola, não? É muito pouco. E mais, e aí vem um ponto importante. Esse jogo mostrou que a final da Libertadores, ao contrário do que pensam muitos rubro-negros por conta da má fase do Palmeiras, não tem nada de encaminhada. É um jogo só, e se o Cuiabá pôde oferecer resistência ao Flamengo, tá? O Palmeiras pode sim oferecer resistência, como ofereceu ao Atlético, e resistiu ao Atlético. Pode resistir ao Flamengo com uma diferença. Tem muito mais qualidade no ataque e jogadores capazes de
fazer o que o Cuiabá não fez, que é levar o time à frente e marcar um gol que pode ser um gol de título. Lembrando, as dificuldades que o Renato Gaúcho com a sua equipe eles tiveram diante do Cuiabá, foram semelhantes a que o Flamengo enfrentou contra o Grêmio, que está na zona de rebaixamento, embora tenha vencido o Juventude. Só que naquele dia o Borja achou um golzinho, né? E ainda perdeu o jogo o Flamengo, no Maracanã. O Flamengo já perdeu no Maracanã 3 pontos para o Inter, 3 pontos para o Grêmio, com o Renato, agora deixa 2 pontos contra o Cuiabá. Isso explica também essa diferença para o Atlético. O time reagiu com o Renato, sim, mas ainda tem sérios problemas. E a final da Libertadores, o alerta foi dado. O Grêmio deu um alerta e o Cuiabá reforçou agora. E é muita disfarçatez o técnico do Flamengo reclamar que o adversário jogou fechado, como se ele nunca tivesse montado um time assim. Foi dessa maneira que o Grêmio, comandado por Renato, eliminou o São Paulo da Copa do Brasil de 2020. Você vai se lembrar disso, foi no finalzinho de 2020, em dezembro, que os dois times jogaram. Grêmio 1-0 em Porto Alegre, o gol do Diego Souza, jogando fechadíssimo, jogou por uma bola e sustentou o 0-0 diante do São Paulo, então treinado pelo Fernando Diniz, no jogo de volta no Morumbi. Se o Renato pode usar essas armas contra o São Paulo, quando treina o Grêmio, por que o Jorginho não pode usar essas armas contra o Flamengo, à frente do modesto time do Cuiabá, modesto, claro, em comparação ao investimento que tem o Flamengo? Né? É muita desculpa, é muito papo de arbitragem, mesmo quando tem razão, e pouco sobre o jogo, sobre o futebol, sobre aquilo que eles deveriam apresentar, que é times mais bem treinados, que consigam extrair dos seus jogadores mais do que isso que estão apresentando. E o Jorge Jesus e o Sampaoli mostraram no ano retrasado, Jorge Jesus invadindo ainda 2020, que isso sim é possível. E muita gente está voltando a se acostumar com pouco. Temos que cobrar mais futebol. Isso é obrigação, é tarefa dos técnicos que têm sob seu comando os melhores elencos do futebol brasileiro. Abel Ferreira no Palmeiras, Cuca no Atlético, Renato Gaúcho no Flamengo. Saudações!